Ele estava a um passo de se tornar o maior mestre espiritual, mas por causa de um traidor, seu animal de estimação sai de controle e acaba o consumindo. Mas ele é misteriosamente reencarnado em outro corpo. A história começa com um garoto chamado Fawn, que é o líder do pavilhão Ling Xiao. Ele vai ao hall ancestral da família e diz aos pais que está se esforçando para recuperar a reputação perdida, e menciona que, ao vencer a competição, sua seita será promovida à classe A, pedindo aos ancestrais para que o protejam. Depois, os alunos de Fawn desejam boa sorte e ele convoca uma águia gigante para voar. No caminho, Fan traz seu animal espiritual, Nayan, que impressiona a todos por ser enorme. Ao chegarem à competição, um homem idoso se pergunta como a liga deixou o pavilhão Lenishal entrar no torneio da classe A, pois acha que são insignificantes. Mas outro mestre discorda, lembrando que Fan nasceu em uma família respeitável, que enfrentou um triste declínio, e ele foi o único a sobreviver. O mestre observa que Fan construiu toda a seita sozinho, mas alcançaram a classe B rapidamente e menciona que Fawn tem conexões com ele. Ele sabe que Fauna entende muito sobre animais espirituais e acredita que ele tem um futuro promissor. Enquanto isso, Fan vai ver seus alunos e um gato espiritual chamado Jaime abraça suas pernas, fazendo com que seu mestre Duan fique com ciúmes. Outro aluno acha que Fan deve levar o gato de volta, já que ele claramente gosta mais dele. Um discípulo chamado Gu Ling pergunta se Fan precisa de algo, então o convida para fora, relembrando a promessa de se tornarem os mais fortes. Fan menciona que é hora de transformar o sonho em realidade e faz um discurso inspirador, dizendo aos discípulos que devem marchar em direção ao pico absoluto. O pavilhão Lin Xiao entra na arena e Fan convoca Nian, impressionando a todos, incluindo seu oponente Honk. Mas ele ainda acha que Fan não é nada comparado a ele, e convoca seu grande macaco, desafiando Fan. Os animais espirituais se atacam, mas quando Nian abre a boca para devorar o macaco, este contra-ataca com um uppercut devastador. Fawn lança um ataque de água em Honk, mas ele usa o fogo de seu macaco para bloquear e o macaco começa a atacar Nian. Ele agarra Nayan pela boca e o lança em direção ao público, mas Fawn salva a todos movendo Nian para o céu. Ele lança vários ataques de água contra o macaco, mas não tem efeito, e o macaco se transforma em sua forma final. Seu corpo inteiro é coberto de chamas e ele lança um soco de fogo gigantesco em direção a Fawn, preocupando Gu Ling, mas Duan a instrui a confiar nele. Ele inicia a ascensão de Nian, transformando-o em uma baleia negra imortal que consome todas as chamas. O macaco fica furioso e continua atacando, mas Nayan contra-ataca com um jato de água que cria pequenas baleias a partir das gotículas. A água flui de volta em direção a Nayan enquanto Fawn e Honk lançam seu ataque final, e ao colidirem com o macaco, há uma explosão massiva. O macaco é derrotado e a multidão vai à loucura, mas Guling percebe que algo está errado. Nian alcança seu estágio de transmutação e se torna uma baleia podre que começa a consumir tudo. Fawn tenta cancelar a invocação, mas percebe que perdeu o controle e acaba sendo devorado também. Em uma lembrança, vemos o pai de Fawn ensinando-o a controlar um espírito de baleia, e seus amigos o acompanham na missão de reviver a seita, mas a morte dos pais o deixou sozinho. Ele recebe um pergaminho antigo transmitido por um homem misterioso que menciona que, se ele morrer por uma trama contra ele, será reencarnado no corpo de uma pessoa saudável que morreu por acidente. E ele descobre que, ao fazer isso, pode prolongar indiretamente a vida da pessoa. Então, o homem acredita que isso o ajudará a alcançar seu objetivo. Fauna acorda um ano após sua morte, mas se pergunta onde está e por que suas roupas são diferentes. Ele tenta invocar Nian, mas percebe que não consegue. Então vai a um lago próximo para pegar água, mas fica chocado ao ver que está completamente diferente. Ele se pergunta como isso aconteceu, mas um homem o nota e chama seus amigos enquanto Fawn reconhece o uniforme deles, percebendo que pertencem à mansão Baes. Eles o cercam, então ele pergunta o que fez a eles, mas apenas o nocauteiam. Depois disso, Fawn acorda e se encontra acorrentado em um calabouço, achando que todos os seus esforços para levar sua seita à classe A foram em vão, mas está feliz por estar vivo. Ele sabe que precisa recomeçar, mas se pergunta quem o traiu e causou a perda de controle de Nian. Ele também quer saber mais sobre o verdadeiro mestre de seu novo corpo, então decide verificar seus animais espirituais,
mas fica surpreso ao ver um cachorro chamado Ted e um cacto. Ele pergunta sobre suas habilidades e Ted começa a urinar no chão enquanto o cacto levanta isso no ar. Ele percebe que alguém está chegando, então rapidamente os esconde antes que a porta se abra e o guarda o chama de Lou. Diz que a senhora Bai quer vê-lo, mas ele está enojado com o cheiro. Então Lou menciona que não conseguiu se controlar. No caminho, Lu começa a fazer perguntas, mas o guarda o ignora completamente e o leva diretamente à câmara de baia. Lou consegue soltar as mãos, mas as esconde antes que o guarda o veja. E ao entrar no quarto, ela pergunta se ele sabe por que a manteve viva. Então ele diz que deve ser porque ela é generosa e quer que ele corrija seus erros. Mas ela o acusa de drogar sua água e diz que nunca foi humilhada assim, dizendo que até matá-lo não a satisfará. Ela afirma que o manterá preso pelo resto da vida para que ele a sirva, o que o assusta, e ele diz que não está preparado para isso. Ele dá um passo para trás, dizendo para ela encontrar alguém mais, mas ela diz que ele não pode sair e usa sua cobra espiritual para lançá-lo. Ela se pergunta se ele já está morto, mas ele convoca seus espíritos de estimação, que a fazem rir, pois ela acha que não são páreo para ela. Ela manda a cobra atacá-los, mas Lu pede para seus pets seguirem o plano e distrai a cobra com Ted enquanto lança o cacto contra a cobra, que começa a segurá-la com suas vinhas. Bai fica impressionada que Lu consegue lutar com dois pets ao mesmo tempo, mas ela se recusa a perder para ele. A cobra bate seu corpo no chão, soltando o grip do cacto, e a cobra a come. Mas isso faz parte do plano de Lou, pois as vinhas cobrem o corpo inteiro da cobra e a impedem de se mover. Lou diz a Ted para usar seu golpe final. Então, ele pula no ar e urina na cobra, o que a despreza. Ela observa que os pets dele são tão nojentos quanto ele, então precisa se livrar deles a todo custo e ativa a segunda fase de sua cobra, que cobre seu corpo com chamas. Ela queima espíritos soltos, então ele os chama de volta, mas ela diz que ele deveria se preocupar consigo mesmo enquanto a cobra avança contra ele. Ele cai na água e se pergunta se está prestes a morrer de novo, mas de repente vê um bagre. Lou sai e Bai fica impressionada que ele ainda está vivo, mas ela nota que ele estabeleceu um vínculo com o bagre de seu irmão. Ela menciona que os bagres foram cultivados em baleias invencíveis, mas durante a competição do ano passado, o bagre do pavilhão Lin Xiao perdeu o controle e devorou seu próprio mestre. Ele diz que foi apenas um acidente, mas ela menciona que a liga emitiu uma carta de rescisão, então os bagres foram exterminados. Mas seu irmão decidiu manter um no lago, e ela acha que é o único que sobrou no continente. Ela acredita que apenas o mestre do pavilhão Lin Xiao pode cultivar o peixe, então é um pet inútil para todos os outros, mas ouvir isso o deixa irritado. Ela manda sua cobra atacá-lo, mas ele a agarra pela boca e diz a Nian para devorá-la. Ela fica chocada enquanto o pequeno peixe come a cobra e ele usa a oportunidade para escapar, mas os homens dela o perseguem. Então ele pula do penhasco e usa o cacto para balançar para o outro lado. Bai fica decepcionada com a notícia da fuga bem-sucedida dele e ordena que tragam ele morto ou vivo. Mas de repente um vento forte surge enquanto seu irmão, Tanshu, chega perguntando quem ela está tentando matar. Enquanto isso, Liu acorda quando um pássaro pousa em seu rosto e percebe que não estava sonhando. Bai conta para seu irmão o que aconteceu e ele fica triste por ter perdido seu bagre, mas menciona que sua única habilidade é devorar, dizendo que pode consumir seu mestre também. Ele acredita que apenas Fang pode levá-lo à sua força total, mas ele já está morto. Então não precisam se preocupar com Liu, dizendo que ele lidará com ele no futuro. Liu chega na pousada Haiyun e se apresenta como membro do pavilhão Lin Xiao, o que atrai a atenção de todos. Ele pede um pet de transporte, pois eles têm um acordo com a pousada, mas a recepcionista pede para Liu mostrar seu código de seita junto com os movimentos e palavras. Lou o mostra, mas ela não reconhece, então ela verifica em seu livro e finalmente encontra o pavilhão Lin Xiao. Lou pede um falcão sônico, mas a recepcionista revela que a seita foi removida da lista. Então, ele não tem escolha a não ser alugar um porco. No caminho, ele lembra como a recepcionista lhe disse que a seita foi degradada para a classe D porque Fan morreu, e a Liga emitiu uma ordem para eliminar todos os bagres, enquanto as outras seitas roubaram o pavilhão Lin Xiao de seus recursos restantes. Então, foi removido da lista da Liga e se tornou uma organização popular. Enquanto isso, uma das discípulas do pavilhão Leng Xiao, chamada Tong,
cozinha vários pratos, mas Duan se pergunta o que ela está fazendo, lembrando-a da condição da seita deles. Então, ela explica que não sabe, mas tem a sensação de que terão um convidado importante. Lou vai para os serviços de pets espirituais, onde pede à recepcionista para curar seus pets e emitir certificados de status para eles. Ele vai para outro balcão e pergunta ao lojista se eles têm as bolhas de habilidade de defesa. Então, ele menciona que só tem uma sobrando. Lou está feliz que as coisas estão indo bem, mas um homem chamado Zeus chega de repente e menciona que vai comprar o último volume por 3 vezes o preço. O lojista explica que ele já vendou para Lou, mas Ju se recusa a desistir e invoca seu pet. Lou diz a ele para esperar, mas ele não ataca e, em vez disso, convida Lu para fora para compartilhar uma refeição com ele, já que ele realmente conhece o verdadeiro Lu. Ele come como se não tivesse comido em dias, e Ju se pergunta onde ele foi. Então, ele menciona que estava ocupado cultivando flores e criando seu cachorro em casa. Mas Ju acha que há algo errado com ele, já que ele não bebeu nada. Ele inventa uma desculpa de que bebeu demais na noite anterior, mas Ju diz que se ele conseguir derrotá-lo em uma competição de bebida, dará a ele qualquer coisa como recompensa. Liu se lembra de como não conseguia lidar com álcool em sua vida passada, então ele parecia mal na frente de seus discípulos. Mas com seu novo corpo, ele facilmente vence Ju, que acaba desmaiando. Liu sai depois de pegar o pergaminho de bolha e também liberta a garota que Ju havia capturado. Depois disso, Liu ajuda Nian a aprender a habilidade de bolhas e diz a ela que é só o começo, enquanto a garota que ele libertou o observa em segredo. Enquanto isso, o pavilhão Ling Xiao é atacado pela gangue Mega Rock, que diz para eles empacotarem suas coisas e saírem, mas Duan chama Jaime para lutar contra eles. Ele percebe que é um pet tipo velocidade e a dupla de lagarto e tartaruga tentam derrotá-lo, mas ele desvia dos ataques e os derrota com sua rapidez. Eles mandam um besouro para detê-lo, mas Jaime passa direto por ele e Duan diz que eles não são páreo para seu clã. Mas enquanto fala sobre sua grandeza, um dos atacantes controla o besouro para atacar Guling. Jaime corre para salvá-la, mas acaba sendo uma armadilha e ela é pega pelo lagarto. Liu chega e fica surpreso ao ver a devastação de seu clã em apenas um ano, mas percebe que o portão está aberto. Ele se pergunta por que não há ninguém por perto. Então corre para dentro e vê a cena de partir o coração. A gangue Mega Rock acha que acabou, pois não há mais ninguém para lutar contra eles. Mas Ted, de repente, começa a urinar neles e eles se perguntam de onde ele veio. Então Lu os provoca, e seu jeito lembra Guling de seu mestre. Eles mandam seu lagarto dragão atacar Ted, mas ele consegue bloquear o ataque e derrotá-lo, deixando-os em choque. Eles convocam todos os seus espíritos e decidem atacar Lu diretamente, mas ele finge estar fraco e foge. Eles enviam seus pets espirituais para persegui-lo, mas quando eles desaparecem de vista, ele usa Nian para devorar todos eles. Ele menciona que estava tendo dificuldade em encontrar pets de alta qualidade para alimentá-la, mas eles ficam chocados ao ver um peixe-gato, pois são proibidos e ameaçam denunciá-lo. Mas ele os assusta, dizendo que ninguém saberá se ele deixar que ela os devore, e eles acabam fugindo. Guling vem agradecê-lo, mas ele a abraça, dizendo que é bom vê-la novamente. Ela se pergunta se o conhece e ele está prestes a revelar sua verdadeira identidade, mas para ao lembrar que Nian se tornou a baleia cadáver porque alguém o traiu. Então, ele apenas diz que ela se parece com alguém que conhece, mas enquanto passa por ela, ela se lembra novamente de seu mestre. Guling começa a chorar ao ver Jaime morrer, o que lembra Lu de quando o encontraram perto da cachoeira, e ele disse a Duan para mantê-lo, já que parecia gostar dele. Duan perde toda a esperança e diz que está deixando o clã, pois não tem mais pets espirituais. Voltamos ao momento em que Duan entrou no pavilhão Lanichao, e ele ficou surpreso ao ver que havia apenas uma pessoa em todo o clã. Ele nota que o clã nem sequer tem uma placa, mas Fan insiste que conseguirá chegar ao topo e Duan acredita nele. Então decide se juntar. No presente, Lu tenta parar Duan, dizendo que ainda há esperança e eles podem ressuscitar o pavilhão Ling Xiao, mas ele observa que não precisa da piedade de um estranho. Guling também tenta detê-lo, dizendo que precisam cumprir a vontade de seu mestre, mas ele diz a ela para enfrentar a realidade e observa que seu clã morreu junto com Fan. Ele deixa sangue e começará de novo, e Guling pede a todos que o convençam a ficar.
Mas eles também acreditam que não há mais esperança para seu clã. Eles agradecem a ela por cuidar deles e todos decidem sair junto com Duan. Luz fica sozinho enquanto todos se despedem do clã e ele gostaria que lhe tivessem dado tempo para que ele pudesse resolver seus problemas. Depois disso, Guling observa que Duan era o candidato para substituir Fan, pois ele era o primeiro discípulo em um lutador habilidoso. Ela se pergunta quem substituirá agora que ele se foi, e um discípulo chamado Cheng observa que só há uma pessoa que merece o papel. Liu pensa que ele está falando dele, mas acaba escolhendo Guling. Ela se torna sua mestra e eles se perguntam o que devem fazer em seguida. Então Liu sugere que devem capturar novos pets espirituais. E Guling se lembra de Fen mais uma vez ao olhar para ele. Mas ele diz a ela que é sua decisão e ela menciona que não tem nenhum pet. Então deve ser a prioridade. Ela olha para os lugares onde podem encontrar pets, mas nota que todos estão ocupados. Então Lou diz que conhece um bom lugar. Ele os leva até o local, mas já está cheio de pessoas brigando pelos pets. Então os guia até a beirada do penhasco e verifica se não foram seguidos. Cheng nota que estão sozinhos, então ele pula e eles pensam que ele está louco, mas ele consegue aterrissar em segurança e usa seu pet cacto para ajudar os outros a descer, dizendo que é um habitat secreto onde eles podem encontrar um Lorde. Eles não estão familiarizados com o termo, então ele explica que os animais espirituais têm 4 graus: soldado, general, Lorde e imperador. Ele diz a eles que pets do grau soldado são em sua maioria tímidos, mas eles precisam ter cuidado com os pets dos graus superiores. À medida que eles vão mais fundo, Tong percebe uma raposa de fogo, que surpreende Liu, pois tem 3 caudas e parece estar na segunda fase do estágio de construção da alma. Ele se pergunta o que um pet de construção da alma está fazendo ali e percebe que já pertence a outra pessoa, então pede a todos que tenham cuidado. Um garoto chamado Mukan de repente o ataca, mas ele desvia por pouco e Mukan diz a eles que estão em seu território e que ele não mostrará misericórdia se não saírem. Todos seguem o plano de Liu e preparam seus loops de invocação enquanto fingem ter pets perigosos. Funciona, pois Mukan decide sair sem lutar e o grupo celebra seu blefe, mas de repente ouvem um barulho de animal. Então Liu diz que deve ser o Lorde. Todos começam a correr na direção do som e vem um panda com chifre de rinoceronte que está na 7ª fase do estágio maduro. Mukan diz que ele pertencerá a quem puder cultivá-lo, então eles não devem fazer nenhuma trapaça, e ele ordena que sua raposa de fogo ataque. Mas o panda usa seu chifre para privá-lo de suas cores, e Lou desvia de seu ataque. Ele nota a habilidade estranha e pede para todos se afastarem, mas suas mãos já estão afetadas pela remoção de cor. Ele invoca Ted e pede para desintoxicar com sua urina, mas não remove o veneno. O panda ataca a raposa de fogo, mas Mukan percebe que o ferimento parece uma pintura, enquanto Lu não encontra nada de errado. Eles percebem que a habilidade do panda é absorver cores e usá-las para criar ilusões. Ele ataca por trás e eles notam que ele muda as cores deles para confundi-los, mas não causa dano real, dependendo dos ataques corpo a corpo. Mukan manda sua raposa atacar de longe, mas o panda consegue atingi-la com um pedaço de bambu. Mukan acha que devem cooperar para capturá-lo juntos e sugere que podem dividir o prêmio. Lou pede para Ted urinar nele e manda seu cacto atacar, mas o panda o atinge por trás. Ele percebe que trocou de cor com a rocha e o panda cega a todos fazendo seu chifre brilhar. Ele desaparece e Mukan pede para sua raposa usar fogo para iluminá-los e acredita ter encontrado o panda, ordenando o ataque. Mas o panda o atinge de cima e ativa sua habilidade de poluição espiritual, deixando Lu e Mukan tontos e os derruba facilmente. Ted percebe que precisa agir e, como os cães são daltônicos, usa o olfato para encontrar o panda e o ataca por trás. Ted urina nele e o panda aceita a derrota, mas Mukan o agarra e foge agradecendo pela ajuda. Liu menciona que precisam tentar a sorte na feira novamente, enquanto Mukan carrega o panda para a seita Yi. Ele se apresenta aos guardas e diz que veio ver o mestre Yan, que lidera a sociedade de lazer. Yan fica feliz que Mukan conseguiu capturar um pet de nível Lorde e acha que ele deve entrar na seita, mas pede para pararem de desperdiçar seu tempo e libertarem seu pet. Eles trazem sua raposa de gelo, mas ao invés de libertá-la, acabam capturando sua raposa de fogo.
Yeon diz que não podem deixá-lo chamar seus pets de volta, então devem terminar com ele e os homens de Yeon o atacam. Um deles o segura por trás, mas Mukam pisa em seus dedos e o nocauteia. Ele fica sobrecarregado e pede ajuda à Raposa de Fogo, que os para com suas chamas e ele consegue derrotá-los. Ele desafia os oponentes, mas Yan estala os dedos e seu pet chamado Sombra aparece por trás de Mukam e o derruba. Na feira, Guling e os outros encontram o cartaz de procurado de Liu, mas ela diz que ele não se parece com ele e que devem só ficar de olho. Depois, Guling tenta retirar os fundos da seita, mas o contador diz que não tem mais nada. Ela se pergunta quem levou, e Lu se sente culpado porque foi ele. Então se oferece para ajudar, dizendo que tem algumas economias. Guling encontra um pet fofo e Tong a ajuda a abaixar o preço usando suas habilidades de negociação, impressionando a todos. Cheng também compra um pônei espinhoso vermelho, deixando todos felizes. Mas enquanto caminham no mercado, um homem os para e tenta vender o panda chifrudo. Eles ficam bravos ao vê-lo, já que foram eles que o capturaram, e Guling diz que ele pertence a eles. Mas ele percebe que ela faz parte do pavilhão Leng Shao, então lembra como seu grupo teve misericórdia deles, pois não os exterminaram na última vez. Ela fica chateada com isso, mas ele lembra que não podem usar seus pets em público, ou serão punidos pela liga. Cheng diz que o panda escapuliu, mas na verdade ele deu um pano a ele para enganar o homem e abrir a jaula. O panda o puxa e Tong pede para se tornar seu pet espiritual, pois ela é muito fraca sozinha para proteger sua seita. Ele aceita ela como nova mestra, e seguindo o que Guling ensinou, ela consegue estabelecer um vínculo com ele. Liu nota que as duas raposas também estão à venda e pensa que Mukam nunca venderia seus pets, então as liberta. Eles mostram que Mukam foi capturado e precisam de ajuda para salvá-lo, mas Cheng se pergunta se podem enfrentar a seita Reze. Guling nota que a sociedade de lazer já teve problemas com eles, e seu líder é pelo menos tão forte quanto um general espiritual, mas acredita que se Fawn estivesse lá, ele definitivamente os ajudaria. Lu diz que tem algo para mostrar e os leva de volta à seita, onde entrega uma carta de Fawn dizendo que deixou algo para eles. Eles chegam a uma árvore onde encontram uma caixa e outra carta que menciona que se estão lendo isso significa que ele já deve ter morrido. Ele diz que não pôde prestar atenção adequada a eles e pede desculpas, mas pede para que tenham esperança, pois sua seita voltará à glória. Ele diz que deixou coisas que os ajudarão a se fortalecer, mas Guling fica emocionada ao ler a carta, e Cheng e Tong a confortam. Yan tortura Mukam para dissolver seu vínculo com seus pets, mas ele sabe que mesmo se obedecerem, ainda assim o matarão. Liu e os outros atacam a seita Yis, eliminando os guardas pelo caminho, e o barulho faz Mukam se perguntar o que está acontecendo do lado de fora. Liu e seus amigos aparecem dizendo que já faz alguns dias que não se viam e libertam Mukam, enquanto seus pets correm para encontrá-lo. Liu pede para todos libertarem os outros pets enquanto ele distrai o diretor, mas Mukam se pergunta por que o salvaram. Então Liu menciona que precisam de sua ajuda, já que ele é forte. Um discípulo da seita Yi avisa Yan que foram atacados, o que o impressiona, pois eles têm coragem. Lu procura Yan e encontra um tesouro onde há vários artefatos preciosos, incluindo materiais de melhoria. Seus pets pegam, então ele promete melhorá-los após derrotar Yan, mas diz a Lu que não é necessário, pois podem compartilhar se ele entrar para a seita. Lu rejeita a oferta e diz que veio se vingar do pavilhão Lenshao, mas Yan menciona que Fawn foi enganada por um traidor, então se pergunta quem ele está perseguindo. O pet sombra de Yan, que está na 7ª fase do estágio de construção de almas, ataca Lu por trás, mas seu cacto o puxa para salvar. A sombra persegue Liu, mas ele joga os itens preciosos e, surpreendentemente, a sombra para de persegui-lo. Ele olha para trás e vê que Yan e seu espírito sombra estão cuidadosamente colocando os itens de volta nas prateleiras. Então, ele diz aos seus pets para começarem a destruir tudo, o que faz Yan perder a calma. Liu acha que isso os manterá ocupados por um tempo, mas a sombra de repente o ataca e ele começa a sangrar. Então percebe que precisa de ajuda. O resto da equipe ouve uma explosão e Guling se preocupa com Liu, mas ele aparece atrás dela e diz que precisa da ajuda deles para ganhar tempo para se recuperar. Enquanto isso, Yan ataca Mukam, mas suas raposas o defendem e ele provoca Yan a vir e pegá-los. Sua raposa de fogo ataca a sombra,
mas ela desaparece e aparece atrás dele, mas sua raposa de gelo o protege. Liu diz a Tong para usar as habilidades de luz de seu pet, mas quando o panda enfrenta a sombra, ela desaparece e vai para o outro lado. Liu percebe que se recuperou, mas o cacto ainda está em aprimoramento. Então Chang manda seu pet atacar a sombra junto com as raposas. As raposas seguram a sombra enquanto Chang tenta um ataque com a roda de fogo, mas Yan melhora a sombra para a próxima fase. Ele ordena que a finalize e ela facilmente derrota os pets deles, ordenando que agora vá atrás dos mestres. Então, a sombra se move pelo chão e captura Gu Ling. Yan elogia eles por darem uma boa luta e acha uma pena que seja o fim do pavilhão Ling Xiao. Mas enquanto ordena que a sombra termine com ela, Lu invoca Nian e consegue libertá-la, mas ela não consegue acreditar que ele tem uma peixe-gato. Lu controla Nian para devolver a sombra, e Yan ordena que ataque à distância, então ela lança cristais escuros que Nian tenta desviar, mas acaba sendo atingida. Ela é jogada ao chão e começa a ser torturada. Então Liu diz a ela para se livrar disso usando a técnica da bolha que aprendeu. Ela consegue escapar e empurra a sombra de volta para seu mestre, enquanto Liu usa o cacto para controlar a sombra e atingir Yan. Ele a cobre com vinhas para imobilizá-la, e Yan fica irritado por Lu ter usado seus materiais para melhorar o cacto. Lu envia Nian para devorar a sombra, mas quando ela morde a cabeça, Yan ordena que ela se liberte. Então atira o cacto ao chão e enfia os dedos em Nayan. Mas ela se recusa a desistir e acelera a devoração enquanto Liu diz a ela para garantir que ela não toque o chão. Então ela usa toda a sua força e consegue devorá-la. Yan fica chocado ao ver isso, mas percebe que o núcleo da sombra ainda está intacto, e Mukan envia sua raposa de fogo para pegá-lo. Mas Yan usa os últimos restos do poder de sua sombra para dar um soco na raposa, que deixa cair o núcleo no chão. Lou corre para pegá-lo, mas a sombra de repente o atinge, e ele sabe que só precisa acertar um golpe para destruí-la, pois já está bem danificada. Mas como todos estão em péssima forma, ele se pergunta se tudo acabou para eles. Mas a garota que Liu salvou aparece de repente e destrói o núcleo. Yan tenta atacá-la por trás, mas ela consegue desviar e o chuta para longe. Liu a reconhece de antes e a agradece por salvá-los, mas ela fica envergonhada e corre. Após a luta, Mukan diz que como ajudou a derrotar Yan, eles devem dar a ele a maior parte do tesouro. Mas Liu usa o poder de seu cachorro nele, e ele esquece completamente o que estava falando. Liu diz a todos para escolherem seus pets, mas uma bola de aço de estilo fogo chama sua atenção. Então, ele tenta estabelecer um vínculo com ela. Ele acha que conseguiu, mas de repente vê uma visão estranha e desmaia. Eles o levam para a seita e se perguntam por que ele desmaiou, mas ele não tem certeza do que aconteceu. Então, vão preparar comida para ele. Lou fica feliz que podem melhorar seus pets para o estágio de construção de almas com os materiais que encontraram, e ele invoca Nian pedindo que ela deixe verificar seu espaço. Então, ela forma uma bolha e o consome, e ele nota que conforme o espaço cresce, sua função também se torna mais forte. Ele acha que antes do exame de avaliação da classe D, todos os pets deles podem alcançar uma fase alta do estágio de construção de almas, e acredita que Gu Ling não poderia ter sido a traidora. Ele acha que o traidor já deixou a seita, mas sabe que não pode baixar a guarda, e de repente percebe que Gu Ling pode ter visto Nayan, então decide falar com ela. Lu encontra Gu Ling, mas nota lágrimas em seus olhos, e ela menciona que estava adorando seu mestre, contando a ele como Liu lhes deu esperança. Ele conta como conseguiu o peixe-gato e ela nota que ficou surpresa em vê-lo depois de tanto tempo. Ele tenta mudar de assunto, perguntando sobre sua vida antes de entrar na seita, mas ela diz que tem algo importante para mostrar e tira o cartaz de procurado dele. Ele fica nervoso e diz que foi armado, mas ela menciona que confia nele, pois a observou nos últimos dias. Então tem certeza de que ele não é um pervertido. Ela observa que o comportamento dele a lembra de seu mestre e se pergunta se ele é realmente Fon. Chang e Tong escutam a conversa em segredo, e Liu sabe que não pode revelar sua identidade antes de encontrar o traidor. Então aceita as acusações. Chang entra correndo e o amarra com uma corda, arrastando Lu para seu quarto, mandando ele refletir sobre suas ações. Tong pergunta a Gu Ling se ela acredita que Lu tem algo a ver com seu mestre, mas ela acha impossível porque Fan nunca teria laços com uma pessoa má.
Ela diz para Tong ignorar isso, já que precisam focar na competição da classe D. 10 dias depois, vemos o grupo montando porcos, e Chang está animado porque é sua primeira vez, mas ele acaba se atrapalhando e bate em alguma coisa. Enquanto Gu Ling menciona que estão com um orçamento apertado, então precisam trabalhar com o que têm. No caminho, Tong está nervosa porque é seu primeiro dia, e Gu Ling tenta confortá-la dizendo que só vão ao local da competição regional, então devem relaxar. Ela explica que alguns competidores simples se juntarão à região e serão levados à ilha da competição por um examinador. Então Chang se pergunta se podem derrotá-los. Mas de repente ouvem um som e veem que é a garota que os salvou contra Han. Eles logo chegam à praça de exame, cheia de competidores, e um dos grupos os reconhece como um ex-sect da classe B. Eles começam a zombar deles, o que irrita Chang, mas Guling diz para ele ignorá-los. Guling conhece o examinador chamado Li, que nota que ela se tornou uma mestre e se pergunta por que há tantos participantes, então ele diz que é por causa de seu sect. Ele explica que os grupos sem recursos que roubaram deles se tornaram qualificados para participar da competição e menciona que há 8 sects competindo, mas nem todos podem participar porque há vagas limitadas. Então precisam decidir quem avança. O líder do banco Hongfu, chamado Wang, acha que como o pavilhão Lin Xiao já deu muito a eles, eles também deveriam abrir mão de seu lugar. Eles zombam de Guling por ela ser nova e inexperiente, mas Lu se adianta e pergunta a ela qual deles a roubou. Ela aponta para eles e ele diz para avançarem, mas eles acham que ele está muito arrogante, então devem lhe dar uma lição. Liu lembra a Wang como Fan os ajudou quando seu sect estava em apuros, mas menciona que o desenvolvimento de um sect é um ato egoísta, onde devem cuidar de si mesmos. Liu fica aliviado ao ouvir isso e invoca Ted, o que o surpreende, pois ele já está na 8ª fase do estágio de construção da alma. Wong nota que um cachorro não é suficiente para derrotá-los e convoca seus animais espirituais, mas um cacto aparece atrás deles e os prende. Ted urina em Wong e ele pede ajuda aos outros, mas percebe que todos já foram derrotados. Liu diz para eles se prepararem com 3 vezes a quantidade do que roubaram e todos concordam em entregar após a competição, enquanto Wang suplica para que ele remova seu veneno. Então Lu pede a Ted para desintoxicá-lo e ele volta ao normal. Guling diz a Li que resolveram o problema. Então ele menciona que o pavilhão Lin Xiao, o portão Wang Yu e o estudo Bai Mu podem passar para a próxima fase. Mas Cheng nota que Mukan também faz parte do grupo de estudos Bai Mu e fica impressionado que os animais deles já alcançaram a fase elevada. Ele acha que deveriam formar uma aliança e o portão Wang Yu também quer fazer parte disso, mas nota que são fracos, o que os deixa bravos. Liu nota que a líder do sect de estudos Bai Mu é uma velha e não consegue acreditar que ela entrou na competição nessa idade, achando que ela deve ser bem forte. Li diz a todos que serão levados para a ilha montando cervos, mas Tong fica nervosa porque é sua primeira vez. Eles logo chegam à ilha, onde são recebidos pela mestre Lun, uma grande fã do pavilhão Lin Xiao. Ela sente muito pelo que aconteceu, mas Guling diz que seguirão os passos de seu mestre, pedindo que a guie. Lun diz que acredita neles, dizendo para darem o melhor de si, enquanto o líder do portão Wang Yu acha que deveriam ficar longe deles. Lun lhes dá pulseiras e diz para as manterem seguras, já que são um dispositivo-chave na competição. Guling se pergunta que animais espirituais estranhos são aqueles. Então Lun explica que são uma nova raça de animais de estimação chamada consoantes, criadas pela Liga para a competição. Aprendemos que quando um candidato usa uma pulseira na cabeça do animal de estimação, ela pode detectar seu comportamento em tempo real para ajudar o examinador a supervisionar as condições. Ela revela que as regras são manter as pulseiras, não cair na água e proteger os perdedores. Enquanto todos partem para a ilha, Lun diz a Guling que, como fã de seu sect, realmente espera que façam um bom retorno. Enquanto isso, Bai chega com seu irmão, Tang Shu, que está supervisionando a competição. Lun se pergunta quem ela é, então seu colega nota que é a irmã do supervisor. Mas Lun diz a ele que, segundo rumores, Bai teve algo a ver com a morte de Fan. Tang Shi ouve isso e diz a ela que é apenas um rumor contra sua família. Então ela fica em pânico e começa a se desculpar. Ele diz a ela que seu sect também era da classe B no ano passado, e é compreensível que as pessoas pensassem que iam competir com o pavilhão Lin Xiao.
mas ele se considera sortudo por ter duelado com Fan e admite que, apesar de terem a mesma idade, Fan era muito mais forte que ele. A competição finalmente começa e todos ficam surpresos quando o nível da água cai, mas Lu nota que a ilha está subindo. Eles logo percebem que estão nas costas de uma tartaruga gigante e o governador diz aos examinadores para estabelecerem conexões com as consoantes. Os participantes descobrem que tem um total de 500 esporos brilhantes no local e ganharão um ponto se encontrarem e tocarem um esporo com sua pulseira. A segunda fase começará quando 300 esporos forem coletados e Guling coleta um deles. Mas enquanto seu grupo tenta pegar outro, ele desaparece de repente. Então percebem que as outras seitas estão usando seus animais espirituais e não será fácil coletar as esporas. Liu diz que precisam de pelo menos 20 esporas para ficar em primeiro e sugere que se dividam, coletando pelo menos 5 cada um. Bai nota que os participantes estão coletando as esporas rapidamente e vê que a seita Tianyun já conseguiu 18. Mas o governador diz a ela que o ponto vermelho significa que eles tiraram as pulseiras e colocaram nos pets para manipular as regras. Eles percebem que seus pets desapareceram e um homem chamado Xing Liao, da sociedade Beacon da seita Yi, chega com os animais dizendo que parem de jogar sujo. Ele os ameaça com seu pet e diz que não podem desistir sem as pulseiras. Mas os examinadores notam que foram eliminados por terem tirado as pulseiras por mais de 3 minutos. Bai se pergunta se realmente falharam ao colocar as pulseiras e seu irmão diz que podem ter sido atacados. Então, o governador envia examinadores para verificar. Enquanto isso, Liu ouve o anúncio de que a seita Tianyun foi eliminada e se preocupa com a segurança do time, mas se esconde quando outro grupo chega. Ele vê que é o amigo Liu, Ju, e se pergunta o que fazer, mas Ted corre para o lado deles. Então percebem que ele está escondido perto. Guling vê uma espora e a coleta, mas 2 homens aparecem de repente pedindo que ela a coloque no chão. Eles pedem que ela se apresente, mas Duan chega de repente dizendo que ela é Guling da Pavilion Ling Xiao. Ela se pergunta se ele se juntou a outra seita, mas ele não responde enquanto os outros 2 homens dizem para ele se mandar ou não o pouparão. Ele acha que ela deve ter se tornado a mestre do Pavilion Ling Xiao, o que irrita o homem porque ele a ignora completamente. Um deles ordena que seu pet o ataque, mas Jaime aparece de repente e o destrói. Guling fica feliz ao vê-la viva, mas ao correr para encontrá-la, se assusta ao ver que Jaime se transformou em um monstro. Os homens usam aprimoramento totêmico em seus animais e os enviam para atacar Duan. Mas ele usa Jaime para eliminá-los facilmente. Ele termina com eles de forma tão brutal que começa a chover sangue, e os homens gritam enquanto ele envia Jaime para atacá-los, mas acaba poupando-os. Guling vê Jaime se alimentando dos pets caídos e se pergunta o que aconteceu com ela. Então Duan diz que ela sobreviveu e se tornou mais forte porque se juntou à seita Rockshaw. Ele acha que ela também deveria se juntar a eles, mas ela diz que o Pavilion Ling Xiao está se recuperando rápido desde que Liu se juntou a eles. Ele não acredita. Então, ela menciona que seus pets já entraram na fase de construção de alma em apenas 1 mês e pede que ele volte à seita. Mas ele fica bravo e a chama de estúpida por achar que podem restaurar a seita com a ajuda de um outsider e acha que seus pets parecem infantis. Ela tenta impedi-lo, mas ele diz que não são mais amigos. E ao sair, ele diz que ela deve manter Lu longe dele, pois não terá misericórdia. Enquanto isso, Chang encontra sua 4ª espora, mas se pergunta por que seu pet não mudou nada mesmo após entrar na fase de construção de alma. Descobrimos que não importa quão poderoso se torne, sempre diminuirá sua carisma. Então, ele quer substituí-la. Ele vai pegar a espora, mas um garoto chamado Nideon o para pedindo que a entregue. Chang faz piada dele por ser baixo. Então, ele fica irritado e se apresenta como o mestre do templo do golpe da espada super invencível. Shen não o leva a sério e coleta a espora com sua pulseira, o que enfurece Nideon. Mas Chang acha que ele não é uma ameaça. Mas Nideon convoca seu pet espiritual, que chama a atenção de todos, inclusive dos examinadores, porque é um pet espiritual de grau imperador. Eles dizem ao governador que o dragão pertence a Nideon e acham que uma criança não poderia ter um pet de nível imperador. Mas Tanju diz que é possível através dessa técnica de acompanhamento de pets espirituais, onde um embrião de animal é colocado diretamente na piscina de pets espirituais de uma criança. Mas Bayu se pergunta por que o pai dela não deu um a ela.
Então ele diz que é preciso ter talento suficiente para funcionar, o que a embaraça. Mas ele diz que é um processo complexo e fica surpreso que uma pessoa tão forte venha de uma seita comum, pensando que Minnie Yan deve ter passado por algo extraordinário. Enquanto isso, Chang percebe que Ningyan também passou por esse acompanhamento de pets espirituais e isso lembra de seu passado, onde todos tinham altas expectativas, mas todos os embriões continuavam morrendo. Ele lembra dos comentários duros e como queriam que ele desistisse porque o consideravam um fracasso e até seu próprio pai o abandonou. Chen fica emocionado ao lembrar de seu passado e Nidian acha que ele está surpreso com seu verdadeiro poder. Mas ele observa que o acompanhamento de pets espirituais não é grande coisa. Então Nidian acha que ele está sendo arrogante e o ataca. Bai pensa que o pet de nível imperador vai esmagar todos, mas seu irmão diz que não é o caso porque há uma falha na técnica de acompanhamento de pets espirituais. Ele explica que o desenvolvimento do pet está intimamente ligado ao cultivo de seu mestre. Então, se o treinador não cultivar bem, o poder do pet será limitado. Cheng se pergunta onde foi parar o dragão, mas vê que está no chão, e Nidian o zomba por falhar o alvo a tão pouca distância. Eles começam a discutir sobre de quem foi a culpa. Então Cheng usa a oportunidade para atacá-los e joga uma pedra para o alto, dizendo a Thorne para atirar. A pedra se estilhaça, convertendo-se em espinhos. Então, o dragão os destrói com seu fogo, mas também acerta a tartaruga, fazendo-a começar a se mover. Cheng e seu pet atacam Nidian, mas ele pede ao dragão que lhe empreste 5% de sua força e facilmente os empurra para trás. Cheng se recusa a desistir, mesmo com essa diferença de poder, mas Nidian bloqueia todos os ataques facilmente. Então Cheng decide atacar com Thorne, mas ele os manda para longe com um soco. Nidian fica entediado e continua a bater neles, mas Cheng se levanta de novo achando que sua força deve ter um limite. Ele vê que Nidian está perdendo poder. Então Thorne o ataca novamente, mas ele pede mais força ao dragão e facilmente derrota Thorne. Está prestes a atacar Cheng, mas seu pai aparece de repente e manda parar, o que o irrita. Mas seu pai diz que se não tivesse parado, poderia ter matado Cheng. Mas ele observa que não iria tão longe, só estava tentando assustá-lo. Seu pai menciona que já foi longe demais ao convocar o dragão, pois isso deve ter chamado a atenção de todos, e diz a Cheng para se render se quiser viver. Mas ele prefere a morte a desistir, o que choca seu pai. E Nidian nota que ele parece muito simples e honesto para agir como um vilão. Então ninguém leva suas ameaças a sério. Ele se pergunta quantos pontos Nidian já coletou e menciona que conseguiu um. Cheng acha que vai ser punido, assim como seu pai o puniu no passado. Mas seu pai diz que está orgulhoso dele, o que deixa Cheng com ciúmes. Mas ele fica feliz por ver que Thorne está vivo e chama Nidian, dizendo que um dia o derrotará. Enquanto isso, o panda de Tong encontra uma esporo e a entrega. Enquanto ela comenta que está fazendo um bom trabalho, então tenta falar com ele, mas ele a ignora. Eles veem feixes de luz desaparecerem e percebem que há competidores por perto, mas o panda parece não se importar. Ele encontra um grupo de meninas, e Tom acha que ela não tem chance porque está em desvantagem numérica. Mas o panda as desafia para uma luta, e elas percebem que ele quer suas esporos. Mas Tom se pergunta por que não as coletaram com seus braceletes. O panda as ataca, então percebem que não tem escolha a não ser lutar e acham que podem derrotá-lo com seu movimento final. Elas convocam seus bichinhos fofos que atacam o panda juntas, mas ele facilmente as derrota e as meninas começam a chorar. Tom pede que elas entreguem suas esporos, mas elas explicam que não podem porque precisam delas para salvar sua amiga Yan Mei. Elas revelam que são um novo grupo da casa King Yu e que seu mestre as mandou participar do concurso para se expor, mas não esperavam que os outros competidores as atacassem. Elas explicam que não podem lutar porque seus pets só sabem agir de forma fofa e Yan Mei foi feita refém, então precisam coletar esporos para salvá-la. Elas mencionam que ela vai morrer se falharem e Tong decide ajudá-las, dizendo para levá-la até o homem que sequestrou sua amiga. As meninas voltam até o homem que pergunta se conseguiram coletar os esporos, mas elas dizem que só conseguiram 3. Então ele ameaça matar Yan Mei. Mas elas mencionam que conhecem o segredo para vencer o concurso e fazem de conta que vão revelá-lo enquanto ele aguarda ansioso. Mas o panda aparece de repente atrás dele e puxa seu pet, então ele ordena que ataque. Mas o panda o destrói com um único golpe.
As meninas acham que Yanmei está segura agora, mas o homem começa a rir, e vemos que ele plantou um verme quebrador de coluna em seu pescoço. Ele diz a todos para não se moverem, ameaçando quebrar seu pescoço se não colaborarem. Então Tong manda o panda parar. Ele menciona que vai plantar um verme quebrador de coluna em todos, para que se tornem seus escravos. Mas Tong começa a perder a calma. Ela lembra de um evento traumático onde foi forçada a fazer uma escolha difícil e começa a gritar enquanto o homem se prepara para colocar o verme nela. Mas de repente ela se agarra a ele e o derruba no chão, nocauteando-o. O panda remove o verme do pescoço de Yanmei e as meninas ficam felizes por ela estar segura, mas percebem que Tong enlouqueceu. Ela diz para elas se afastarem, mas desmaia de repente, então se perguntam se ela está bem. Ela acorda depois, mas menciona que sua cabeça dói e não tem ideia do que aconteceu. As meninas dizem a ela que derrotou o vilão, mas ela fica surpresa ao ouvir isso e se pergunta por que não consegue lembrar de nada do seu passado. Ela nota que precisa continuar no concurso, mas elas lhe dão suas esporos para agradecê-la por salvá-las, dizendo que vão desistir da competição e se juntar ao pavilhão Ling Xiao. Enquanto isso, um examinador observa que o concurso já dura 4 horas, e a sociedade Bacon da seita Yi está em primeiro lugar, enquanto o pavilhão Ling Xiao está em sétimo. Ela acrescenta que olhou no lugar onde a seita Tianyun desapareceu, mas percebeu que todos foram mortos. Então, o governador acha que precisa investigar, pois alguém está usando as regras para matar. Vemos Lu com uma garota chamada Jan, e ele se pergunta por que ela está o seguindo, dizendo para ela voltar para o grupo. Então, ela explica que só queria ver o Ted porque não o vê há muito tempo, e Lu pergunta que tipo de homem ela acha que ele é. Mas ela se aproxima dele de repente, chamando-o de diabo nojento, e ele explica que não se lembra de nada do seu passado. Ela acha que a estranha doença dele voltou, e ele pede que ela lhe conte sobre isso, se perguntando o que fez enquanto estava doente. Mas ela fica vermelha ao ouvir isso e o empurra, dizendo que ele nunca deveria tê-la tocado. O raposo de fogo aparece de repente, e Mukan se pergunta por que ele não o atacou, mas seu mestre pergunta se Liu é o inimigo deles. Mukan explica que ele é amigo deles e pede a Liu que o ajude a coletar esporos, mas eles veem de repente um homem com uma aura sinistra. O mestre de Mukin pergunta quem ele é. Então, ele se apresenta como Xing, revelando que é um mestre da sociedade Becken da seita Yis. Mukin diz que não há razão para lutar porque não há esporos na área, e Xing percebe que ele tem razão e se prepara para ir embora. Mas de repente há um anúncio que menciona que as regras mudaram porque a segunda fase começou. O locutor nota que os concorrentes podem roubar pontos tocando na pulseira do oponente. Então Xing decide lutar e todos ficam em pânico ao perceber que ele fundiu seu corpo com seu pet. Ele avança em direção a eles e Liu se prepara para enfrentá-lo. Mas Mukan o arrasta dizendo que não tem chance contra Xing. Os membros do estudo de Baimu se perguntam por que Mukan fugiu. E Xing pede que tragam seus pets porque quer ver do que são feitos. Mas eles se rendem imediatamente e ele ataca o mestre deles, que implora para que os poupe porque eles não são realmente treinadores. Mukan revela que seus companheiros eram apenas espectadores e ele os contratou para participar da competição. Mas ele percebe que os colocou em perigo e explica que não esperava que as regras mudassem, esperando que conseguissem se render a tempo. Bai pergunta ao governador se ele está incentivando os competidores a se matarem, mas ele lembra que o objetivo do concurso é determinar a seita mais forte e explica que a regra não foi feita para deixá-los lutar. Tang Shu observa que é difícil roubar pontos de um treinador, pois seus pontos vão a zero assim que eles se rendem. Então ele sabe que a regra foi feita para fazer os fracos se renderem. Voltamos a Xing, que percebe que os companheiros de Muqian têm pontuação zero porque se renderam antes que ele chegasse a eles. Eles explicam sua situação para ele, e o mestre deles implora para que os poupe, mas ele os ataca e os outros temem por suas vidas. Ele menciona que eles são inúteis, então não merecem existir neste mundo. O locutor menciona que restam 15 equipes e Liu pergunta a Mukan se ele quer desistir porque ele é o único que sobrou em sua equipe, mas ele está determinado a sobreviver até o fim. Liu encontra Cheng e Tong e diz que já tem 5 pontos, mas Cheng se pergunta por que ele está com Mukan. Então Liu lembra Cheng de que eles são aliados. Tong pergunta a Lu sobre Jian, e ela menciona que é a namorada de Lu, e todos ficam em choque ao ouvir isso. Ele tenta explicar a situação, mas todos começam a zombar dele perguntando se eles vão se casar.
O locutor revela que restam 15 equipes e a Sociedade Beacon da seita Yi está em primeiro lugar, enquanto a seita Raksha está em segundo lugar. Guling revela que viu Duan e nota que Jaime ainda está vivo, mas agora parece um zumbi porque se juntou a uma seita estranha. Liu recorda que Nian também parecia um zumbi quando ficou fora de controle, então ele quer encontrar Duan, mas sabe que precisa focar em vencer o concurso primeiro. Ele nota que restam menos de 200 esporos e é arriscado se separar. Então Mukan sugere roubar os pontos dos outros concorrentes. Mas Cheng não confia nele porque acha que Mukan vai traí-los e observa que não quer matar outras pessoas. Mas Liu acha que podem roubar pontos sem ferir ninguém e tem uma ideia. Vemos dois treinadores enquanto eles veem esporos. Então um deles convoca seu lobo para coletá-los, mas percebem que os esporos são falsos. Lu e seus amigos aparecem atrás deles e o pet de Cheng ataca o lobo. Então ele tenta recuar, mas Ted o derruba com seu xixi. Os treinadores tentam se render, mas o cacto os prende e Ted os nocauteia com seu xixi. Liu percebe que as pulseiras dos treinadores têm 9 pontos, e Cheng observa que podem usá-los para alcançar o top 3. Mas um grupo de homens aparece e vemos que eles sequestraram Jan, ameaçando matá-la se Lu não lhes der as pulseiras. Ela diz que confundiram a pessoa errada porque nem mesmo é da pavilhão Langxiao. Então pensa que eles não a ajudarão, mas Liu concorda em dar as pulseiras aos homens se eles a deixarem ir. Ela cora ao ouvir isso, percebendo que ele ainda se importa com ela, e ele entrega as pulseiras. Então um deles coleta os pontos, mas o líder ressalta que precisam chegar a uma distância segura antes de deixá-la ir. Então Lu e seus amigos ficam bravos, mas Jan diz para não se preocuparem e ele percebe que ela tem um plano. Então ele dá ao líder 5 minutos, dizendo para liberar ela depois que ele escapar, ameaçando destruir sua seita se ela não voltar em segurança. Ele se afasta com ela e diz a seus homens para vigiarem Lu e seus amigos, mas depois de alguns minutos ele ouve um anúncio de que a seita dela foi eliminada. Então ele fica bravo, mas os homens se perguntam o que aconteceu e ele se prepara para acabar com eles. Mas o locutor observa que os homens também foram eliminados. Todos ficam confusos e Lu corre para procurar Jan, mas ela aparece atrás dele percebendo que ele estava preocupado com ela. Ele se pergunta o que aconteceu. Então ela revela que usou seu Pet Fox para encantar o líder e colocá-lo sob seu controle. Ela sabia que sua seita seria desqualificada se ele a atacasse porque ela já perdeu o concurso. Então ordena que ele a atinja, o que explica como sua equipe foi eliminada. Lou percebe que não tinha motivos para se preocupar, mas ela decide recompensá-lo por se importar com ela e lhe dá a pulseira do líder. Bayu percebe que uma equipe inteira foi eliminada instantaneamente e se pergunta se foram mortos. Mas o governador mostra a ela um símbolo dizendo que foram desqualificados por atacar um perdedor. Os examinadores recolhem os perdedores e descobrimos que os pontos deles ainda estão em suas pulseiras porque não se renderam antes de serem eliminados. Guling agradece a Jan por ajudá-los e a convidam para visitar sua seita. Ela começa a flertar com Liu, perguntando se ele quer beijá-la antes de ela partir, mas ele diz que não está interessado. Ela voa com os examinadores enquanto nota que ele mudou como pessoa, mas isso só a faz gostar mais dele. Liu e seus amigos decidem distribuir os pontos, e descobrimos que as 3 pulseiras têm um total de 26 pontos. Então Cheng acha que vão alcançar o primeiro lugar. Mas Mukan pede sua parte, dizendo a Liu para lhe dar os 5 pontos de sua pulseira. E ele fica feliz por agora ter 9 pontos. Bai percebe que o pavilhão Lingxiao agora tem 41 pontos e se pergunta se estão agora no top 3. Então o examinador revela que estão em segundo lugar. Tangshu fica feliz ao ouvir isso e acha incrível que eliminaram os oponentes sem matá-los. Bai nota que alguém no pavilhão tem 17 pontos e Tangshu acredita que é o novo membro, um jovem imponente com imenso poder. Ela se interessa por ele e quer conhecê-lo. Então diz ao irmão que devem visitar o pavilhão após o concurso. Depois disso, o narrador observa que restam 10 equipes e a Sociedade Beacon da seita Yi ainda está em primeiro lugar com 54 pontos, enquanto o pavilhão Lingxiao está em segundo com 45. A seita Raksha caiu para terceiro lugar com 43 pontos e Duan não quer perder para o pavilhão Lingxiao, então decide agir. Liu e os amigos estão felizes em estar em segundo lugar e determinados a vencer o concurso. Mas o narrador diz que a regra de rendição foi removida e a fase final começou.
Bai percebe que a tartaruga gigante está afundando e o governador nota que os competidores não podem cair na água, então terão que escalar até o pico. Lou e os amigos correm para o topo e sabem que é perigoso já que não podem se render mais, mas se preparam para enfrentar qualquer um no caminho. Duan aparece de repente com sua equipe e um deles chama seu animal de estimação que usa um tentáculo para agarrar Liu. Ele sabe que será eliminado assim que seu bracelete tocar na água. Então o joga para Mukam dizendo que voltará em 3 minutos. Ele é puxado para a água e vê um polvo gigante, mas pensa que se Nian devorar, conseguirá chegar à fase final do estágio de construção da alma. Duan observa que o pavilhão Lin Xiao está sem esperança e diz para entregarem seus braceletes se não quiserem morrer. Mas Cheng pede para soltar Liu primeiro. Ele fica chateado ao ouvir isso e os ameaça com os poderes de Haimi, perguntando por que estão dispostos a confrontá-lo só para salvar Lu. Ele diz para desistirem do pavilhão Langshao, mas Guling lembra que ele deixou a seita, então está determinada a derrotá-lo. Haimi avança e colide com os animais de Cheng e Guling, mas Tong acredita que não consegue acompanhá-los e pensa em fugir. Mas um treinador aparece atrás dela e a ataca com seu panda marrom, que está na 5ª fase do estágio de construção da alma. Enquanto isso, Mukam pensa em roubar os pontos de Lu, mas quando começa a correr, um dinossauro bloqueia seu caminho. Descobrimos que o mestre do portão Wanyu é seu treinador e o ameaça, mas nota que devem fugir porque os membros da seita Raksha estão se aproximando. Mas o mestre está confiante de que pode enfrentá-los porque seu animal de estimação é a única besta antiga do mundo. Mas um T-Rex de repente o engole. Então ele entra em pânico e se agarra a Mukam enquanto tenta fugir. Voltamos a Lu enquanto ele consegue se libertar e chama Nayan, que já está na 9ª fase do estágio de construção da alma. O polvo tenta pegá-lo, mas Nayan desvia de seus tentáculos e cria um imenso redemoinho que puxa o polvo em sua direção. Ele tenta nadar para longe, mas Nayan o devora, e Liu retorna à superfície onde agradece ao seu treinador por alimentar Nayan. E o cacto o manda voar. Liu corre até Mukam e pede de volta seu bracelete. Ele fica feliz em ver Lu e diz que o protegeu com sua vida, mas não consegue ouvir Mukam por causa do vento. O T-Rex aparece e ele devolve o bracelete de Lu, mas corre com ele e Mukam não consegue acreditar que o deixou morrer. Liu se aproxima de Tong, que nota que seu animal de estimação está lutando contra o panda marrom porque não quer ouvi-la. Mas ele diz para não se preocupar e usa seu cacto para restringir seu oponente antes de ordenar ao panda que pinte Nai. Haimi derrota os animais de Cheng e Guling, mas Luz aparece de repente e chama Nian. Mas seus amigos se perguntam por que parece diferente, então ele explica que se transformou em um pássaro. Duan revela que não gosta de Luz porque ele tenta imitar Fawn, mas observa que foi Duan quem traiu Fan. Ele se prepara para enfrentá-lo e diz a Cheng para ajudar Mukam, que ainda está fugindo do T-Rex. Cheng aparece diante dele e ordena que seu animal ataque uma árvore, mas o T-Rex a protege e seu treinador sai de onde estava escondido. Ele fica impressionado que Cheng conseguiu descobrir onde ele estava, mas o T-Rex continua atacando, então o mestre do portão Wang Yu entrega seu bracelete a Cheng e foge. Xian se pergunta como pode vencer o T-Rex, porque o ataque de seu animal não funcionou, e Mukam revela que tentou usar suas raposas, mas elas não conseguiram ferir o T-Rex. Cheng sugere usar um ataque combinado e Mukam ordena que suas raposas criem um vórtice elemental que permite que o animal de Cheng lance espinhos de gelo e fogo. O T-Rex começa a queimar e eles percebem que fogo é seu ponto fraco e podem vencê-lo perfurando sua pele com espinhos flamejantes. Mas seu treinador revela que ele tem uma técnica especial e solta um rugido aterrorizante que atordoa os outros animais. Ele se prepara para acabar com eles, mas Nidian o derruba de repente e ele não acredita que seu dragão foi afetado pelo rugido, pois é um animal de grau imperial. Cheng acha que foi lá para salvá-los, mas explica que estava apenas passando quando viu um bracelete no chão. Ele pega o bracelete do mestre do portão Wang Yu, mas acabam brigando por ele. Voltamos ao panda que continua lutando contra seu oponente e o treinador inimigo observa que não é páreo para seu animal. Então diz a Tong para entregar seu bracelete. Ela diz ao panda para parar, mas ele se recusa a ouvi-la e se lembra que Lu disse para ela acreditar em si mesma, pois precisa mostrar sua força se quer que seu animal a obedeça. Ela se lembra de que era apenas uma cozinheira na seita e nunca imaginou que teria seu próprio animal,
mas gostava de ver seus amigos treinando para se tornarem mais fortes. Ela estava satisfeita com sua vida como cozinheira, mas recorda que Fawn acreditava nela, então acha que precisa ficar mais forte. Ela tenta falar com o panda novamente, mas ele a ignora. Então o gira e diz para ouvir. Ela se lembra de como derrotou o treinador, então ele tem medo do que ela pode fazer, e ela observa que podem vencer se seguir seu plano. Começa a obedecer suas ordens e o panda marrom tenta atacá-la, mas ele faz um flash de luz que cega o treinador inimigo. Ele pensa que seu pet está ganhando, mas de repente é empurrado e percebe que o panda usou uma ilusão. Descobrimos que Tong planejou cegá-lo para que pudessem mudar a cor dos dois pandas e derrotá-lo enquanto ele estivesse confuso. Ela comemora sua vitória, mas se pergunta como está Liu, e vemos que ele está prestes a lutar contra Duan. Em uma retrospectiva, vemos Duan se aproximando de Fawn, e ele nota que Jaime alcançou a fase madura. Ele menciona que é tão poderoso quanto um Lord, e pede a Fan para ajudá-lo a explorar seu potencial, e ele concorda em treinar com ele. Voltamos ao presente enquanto Lu se envolve em água, o que faz Duan recordar Fan e Guling voa dizendo a Lu para dar a Duan uma chance de se explicar. Jaime avança, mas Lu aprende em uma bolha e Duan se pergunta por que ele pode usar essa habilidade, já que Fan a usou para parar Jaime durante a luta deles. Começa a atacar com uma velocidade incrível, mas Liu usa sua barreira para bloquear os ataques dele, notando que Duan nunca aprende, pois usou esse movimento na primeira luta. Liu usa bolas de água para atacar Jaime, que destrói uma delas com suas garras, mas de repente fica presa em um vórtice de água. Duan se pergunta por que Liu também pode usar essa habilidade, pois Fan a usou para prender Jaime durante seu duelo, mas ele usou seus instintos para cortar a corrente e se libertar. Então Duan ordena que ele use aquele movimento de novo, mas Lu o manda colidir contra uma rocha e Duan fica chocado, se perguntando por que ele não se moveu como fez durante o treino. Lu explica que a seita Rockshaw controla pets mortos, mas Duan está bravo, pois se recusa a aceitar que Jaime já está morto. Ele avança enquanto Lou ordena que Nian corra para frente, mas Jaime passa por ele e ataca Lou diretamente. Mas Duan percebe que ele desapareceu e Lu aparece acima dele, esmagando-o contra o chão. Ele depois recobra a consciência e Liu pergunta se ele traiu Fan, mas ele fica bravo ao ouvir isso, achando que Liu está tentando difamá-lo. Guling sabe o quanto ele respeita Fan, mas Liu está convencido de que a seita Raksha esteve envolvida na morte de Fan, já que seu pet se tornou um zumbi. Duan explica que nunca poderia trair Fawn porque era leal ao mestre, e revela que, após deixar o pavilhão, procurou desesperadamente uma forma de reviver Jaime, mas todos achavam que ele estava louco, e até os médicos disseram que era impossível salvar Jaime. Mas ele ouviu falar da seita Raksha, que tinha uma habilidade rara de trazer pets mortos de volta à vida, então decidiu visitar o mestre da seita. Ele concordou em ajudar Duan sob a condição de que ele se juntasse à seita. Então, ele aceitou o acordo, mas nunca viu como reviveram Jaime. Ele pensa que tem algo a ver com uma pílula mágica. E Guling se pergunta se a usaram para transformar o pet de Fawn em um zumbi. Mas Duan explica que não sabe. Ele também acha a seita Raksha suspeita, mas observa que decidiu se juntar a eles porque estava cego pela morte de Jaime. Lu o deixa ir porque acredita em tudo o que ele disse e observa que eles devem investigar a seita Rockshaws depois que o concurso acabar. Mas uma treinadora chamada Mitzi aparece de repente e os ataca com suas bombas. Então Guling diz a Duan para ficar ali enquanto ela apoia Lu. Duan pensa que não precisam mais dele na seita, mas enquanto assiste Guling ir embora, imagina sendo bem-vindo novamente no pavilhão Lingxiao. Fan diz a ele que todos estão esperando por ele e ele está prestes a se juntar a eles. Mas Jaime o para e ele se desculpa por torná-lo um monstro. Mitzi voa embora e Nayeon tenta comê-la, mas ela consegue cravar algo em sua boca e a derruba no chão. Guling voa em direção a ela enquanto Mitzi tenta detê-la, mas Guling consegue desviar dos ataques e usa seu pet para cobrir Mitzi com lama. Ela luta para usar suas asas e está prestes a cair no chão, mas se agarra a Guling e cai com ela. Percebe que seu outro pet foi nocauteado, então a chama de volta. Mas Mitzi a envolve em chamas e diz para queimar antes de voar. Guling tem dificuldade para respirar por causa do fogo e está prestes a desmaiar. Mas Jaime de repente corta as chamas e Duan a pega antes que ela atinja o chão. Ele se afasta com ela, mas ela observa que Jaime ainda está no fogo e quer que ele o salve.
mas ele diz que não é necessário. Ele sabe que Lo está certo, pois Jaime já está morto, mas não consegue deixá-lo ir, já que se apegou demais. Recorda os momentos que passou com ele e começa a chorar, mas sabe que precisa deixá-lo descansar. Então ele continua a se afastar e o fogo o consome. Vemos o mestre do portão Wanyu enquanto espera os examinadores o pegarem, e houve um anúncio que restam apenas 6 equipes. Mas ele percebe que alguém está se aproximando, então sai correndo e Xing o manda para longe. Mukan se lembra dele como a pessoa que matou seus companheiros e outro mestre da seita Yi, chamado Arm Teeth, menciona que é hora do jantar. O líder deles, Kawai, menciona que Mitzi ainda está se divertindo e vemos ela jogando suas bombas para atacar Lu, que usa seu cacto para se defender. As raposas atacam Xing, mas ele a supera facilmente e o panda avança em direção a Arm Teeth, que o fere com seu braço. Tom corre para o seu lado, mas percebe que está completamente exposta e consegue um golpe sólido. Vemos o pai de Nideon observando Xing lutar, e ele pensa que deveriam sair dali, pois Xing é forte demais para eles. Mas Nideon menciona que quer lutar contra ele. Então seu pai o repreende, lembrando que ele já está sem energia. Em uma lembrança de 3 meses atrás, vemos o pai de Nideon dizendo que eles vão participar do concurso e quer que ele seja o mestre da seita. Mas seu pai diz que seu dragão precisa atingir a fase madura. Então ele treina seu corpo para armazenar essa energia do dragão. Uma semana antes do concurso, seu pai verifica como ele está e Nideon acha que já é uma fortaleza. Mas o pai percebe que ele mal consegue armazenar 2 pontos. Então o incentiva a treinar mais. Voltamos ao presente e Nideon diz que seu dragão é um imperador e acha que deve conseguir derrotar King. Mas seu pai explica que ainda está na fase madura, enquanto a centopeia de King já atingiu a fase máxima. Nideon menciona que usará a técnica proibida e seu pai pede para ele não agir imprudentemente, já que eles estão quase ganhando o concurso. Mas ele quer ajudar Chang, pois o considera um amigo. Então seu pai diz para ele ir em frente. Xian se prepara para matar Chang, mas o dragão aparece de repente atrás dele, e Nideon diz a Chang que ele não pode morrer ainda, pois ainda precisa derrotá-lo. O dragão agarra Xing, que o fura com seus espinhos, fazendo-o cair. Nideon percebe que o dragão ainda está vivo, e nota que pode armazenar 25 pontos, mas já usou tudo antes e não quer parecer mal, então decide usar sua técnica proibida. Ele pede ao dragão 10 pontos e a energia flui para seu corpo. Seu pai não acredita que ele realmente usou essa técnica. Ele avança e consegue desferir um golpe devastador, derrubando Xing. Mas ele se levanta e começa a atacar sem parar, enquanto Nideon luta para se defender por estar ficando sem energia. Xing se prepara para acabar com ele, mas Nideon pede novamente 10 pontos ao dragão e soca Xing para longe. Ele fica furioso e prende Nideon com seus espinhos, enquanto Chang tenta salvá-lo, mas Xing facilmente derrota seu pet. Nideon pede ao dragão 30 pontos e seu corpo começa a transbordar de energia. Mas seu pai sabe que ele terá que pagar altos juros. Ele destrói os espinhos de Xing ao dominá-lo e usa um soco destruidor para acabá-lo. Enquanto isso, Arm Teeth encontra o panda escondido atrás de uma rocha e o ataca com seu braço. Ele não acredita que ainda está vivo e se prepara para acabar com ele, mas Tong o ordena para não morrer. Ela ativa sua habilidade de ressonância. Arm Teeth reconhece como uma habilidade de Lord, enquanto o panda agarra seu braço e o derrota com um golpe devastador. Voltamos para Nideon enquanto ele pega a pulseira de Xing. Shang agradece por ele ter vindo em seu resgate, mas Nideon de repente começa a chorar porque tomou emprestados 50 pontos do dragão e precisa treinar muito para quitar sua dívida. Liu desvia dos ataques de Mitzi. Ele a imobiliza com seu cacto antes de transformar sua bola de aço em uma espada, usando-a para derrotá-la. Ele pergunta a Guling o que aconteceu e ela nota que Duan finalmente voltou. De repente, ele a solta e entrega sua pulseira a Lu, dizendo que não trabalhará mais na seita Rockshaw. Guling se pergunta se ele voltará ao pavilhão Lingshaw, mas ele explica que precisa ficar na seita Rockshaw para investigar a morte de Fan. Kawai percebe que seus companheiros foram derrotados e usa sua habilidade para roubar os pets deles, afirmando que é hora de acabar com o concurso. Ele dispara um raio na tartaruga, fazendo-a afundar e todos percebem que o nível da água está subindo. Kawai cai no chão e Bai fica feliz que o pavilhão Lingxiao venceu, dizendo a Tang Shu que quer conhecer o homem que os levou à vitória.
Liu espera os examinadores, pensando no futuro do pavilhão Lingxiao, acreditando que terão recursos para se fortalecer depois de entrarem na liga. Mas os pets de Kawai de repente o atacam e se transformam em um monstro que dispara um raio de energia. Nian tenta desviar, mas é atingido na nadadeira. Então Liu o chama de volta e o monstro se aproxima dele. Ele se pergunta como pode derrotá-lo, e quando o monstro toca seu olho, seu corpo é cercado por uma estranha energia e uma voz diz ao monstro para parar de incomodá-lo. Uma punhada atinge o monstro e Lou se pergunta o que está acontecendo, mas não se importa, desde que o poder estranho derrote o monstro. O monstro avança, mas o soco desaparece de repente, e ele se pergunta por que o poder não faz nada para ajudá-lo. Ele acha que está perdido, mas uma cobra ataca o monstro, revelando que pertence a Tankil. Bai também aparece e diz a ela para cuidar de Liu enquanto ele enfrenta o monstro. E ela vê isso como uma chance de falar com o herói do pavilhão Lingxiao. Mas ela percebe que ele está agindo de maneira estranha, e a voz se pergunta por que ele ainda está vivo, já que o matou quando ele se recusou a aceitar seus termos. Ela diz que está com fome e quer comer Bai, tomando controle do corpo dele. Mas ao ver seu rosto, ela se pergunta por que ele é o herói do pavilhão Lingxiao. Ela convoca sua cobra e ordena que ataque, mas ele simplesmente a lança longe e a empurra, fazendo-a entrar em pânico. A cobra de Tankil fere o monstro, e ele usa sua habilidade para congelá-lo enquanto sua cobra dá o golpe final. Mas ele surta ao ver Lu com Bai e o chuta, dizendo para ele se afastar dela. Lou cai na água e pensa na voz que falou com ele, percebendo que é responsável pela morte do Lou original. A cobra de Tang Shu o puxa para fora e Bai menciona que ela tem uma pendência com ele, então Tang Shu percebe que precisa lidar com isso. O pavilhão Lingxiao é anunciado como o vencedor do concurso, e todos celebram, mas Gu Ling se pergunta por que Lu não está com eles, e um examinador menciona que Tang Shu o levou. Vemos Lu indo para a mansão de Bai, e ele comenta que os destinos conspiram contra ele, mas Bai ri dele achando que a justiça foi feita. Tang Shu revela que costumava jogar xadrez com Fan e comenta que o desprezava porque Fan era de uma seita inferior. As outras grandes seitas também o menosprezavam, mas ele manteve a calma e apoiou o pavilhão, mesmo com todos o julgando. Tang Shu revela que é por isso que respeita Fawn, mas observa que o pavilhão se tornou uma seita de classe D e se pergunta se Lu pode se comparar a Fawn. Ele pensa em seus amigos que querem que o pavilhão retorne à sua antiga glória e percebe que precisa dar o melhor de si por eles. Então, ele diz a Tang Shu que não se renderão ao destino e que farão o pavilhão maior do que nunca. Tang Shu diz que ele é parecido com Fan, mas pergunta a Liu sobre o peixe-gato que ele roubou e observa que ele já o comeu. Então, Tang Shu diz a Bai que o leve para seu quarto porque quer puni-lo pelo que fez. Enquanto isso, Gu Ling escreve uma carta para Fan dizendo que eles são uma seita de classe D novamente e menciona que tempos difíceis se passaram, mas sentiu que ele estava lá, ajudando-os. Luz convoca Nian e diz para acreditar nele, pois ele fará o que for preciso para levar o pavilhão ao topo. Mas é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!